Irmãos, aleluia, glória a Deus. Quantos são felizes? Amém? Vamos glorificar o Senhor nesta noite com nossas vidas, como diz lá em Romano, né? Que temos que oferecer a Ele a nossa vida em oferta, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém? Que você possa nesta noite, sabemos que estamos num momento de frio, né? Mas vamos nos aquecer na presença de Deus. Eu quero te pedir para que você esteja comigo nesse momento de ministração, que eu estava até falando com Deus e depois foi testificado pelo pastor Júlio, que eu vim, Senhor, se eu falar alguma coisa de mim não vai sair nada. É o próprio Deus que fala. Amém? E Deus tem uma palavra vindo direto do trono dele para a igreja. Primeiramente, boa noite, vocês que estão em casa, a paz do Senhor. Para vocês também, boa noite. Às vezes a gente se anima tanto que a gente esquece até de... não é? Mas que Deus possa fazer algo tremendo nessa noite, em nome de Jesus. Antes, quero dizer que os irmãos estão liberados, em nome de Jesus. Se o irmão Marcos puder ficar aí, eu vou agradecer demais da conta. Amém? Mas antes eu quero pedir os irmãos para nós estarmos orando por uma família que está precisando demais. Essas pessoas, os irmãos que são de oração, estejam orando por ele, porque é o obreiro Anderson e a Adriana, eles estão numa situação bem complicada com o Anderson, com o seu pai, né? O seu Edmo. Nós temos visitado e ele aceitou Jesus, batizou, e ele quer viver. Ele falou: pastor, eu quero poder servir a Deus na igreja. E ele está com câncer. E eu creio que Deus pode fazer. Deus, ele sabe o que fazer de melhor. Amém? Então vamos orar nesse momento pela vida deles. O Anderson não está podendo nem vir à igreja pela essa situação. Ele foi segunda-feira para o Rio, vai voltar amanhã com seu pai. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus está no absoluto controle. Amém? Quantos creem que Deus pode fazer um milagre? Vamos orar então? Pai querido e Pai amado, Jesus, é um momento tão difícil que aquela família está vivendo, Deus, mas nós estamos aqui reunidos como igreja, Senhor. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, ó Deus. Pai querido e Pai amado, a igreja nesse momento está clamando ao Senhor. Até os irmãos que estão em casa, nesse momento, estão unindo a fé conosco, e nós cremos no milagre, meu Pai. Deus, como eu falei, aquele Senhor, Ele quer viver. Aquele Senhor, ó Deus, Ele quer estar aqui fazendo a Tua obra, meu Pai. Deus, mas nós sabemos que tudo é de acordo com a Tua vontade. Então, Pai, mas a nossa vontade é que ele venha estar curado. E nós, como igreja do Senhor, nós nesse momento profetizamos a cura, a bênção do Senhor. Da mesma forma pela vida do Anderson e da sua esposa Adriana, Senhor. Fortalece esse casal na força do teu poder. Nós cremos, ó Deus, no milagre e abençoamos a vida deles em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Aleluia. O título da mensagem nessa noite é a base da vida cristã. Se eu perguntar aos irmãos, o que é a base da vida do cristão? É Jesus Cristo, amém? Eu acho que todos vão falar, é Jesus. Mas eu acho que só de falar de Jesus como a nossa base, que nós sabemos, eu poderia terminar o culto aqui agora, poxa, a base da vida cristã é Jesus e pronto, mas Ele quer mais, Ele quer nos oferecer nesta noite mais, amém? Quantos querem ouvir Jesus falar? Qual é o maior propósito de nós como cristãos? Não é a salvação? Amém? Todos concordam comigo? A salvação é o nosso maior propósito. Sei que nós temos
na vida nossa terrena, nós queremos conquistar muitas coisas, mas o meu maior propósito é a minha salvação. Eu oro pela minha vida financeira, eu oro pela bênção da igreja, tudo isso é terreno, mas o meu maior propósito é o quê? A salvação. Amém? Então nós temos que agarrar nessa promessa. Quantos estão comigo? Nós temos que agarrar nessa promessa. Eu não posso simplesmente vir à igreja por vir. E aí? Eu preciso agarrar nessa promessa. E nessa noite vamos estar falando um pouco sobre isso. Amém? Nos dias atuais nós temos que estar em constante vigilância, irmãos. E temos que estar ligado porque existe na igreja, na face da terra, um extremismo. Você sabia disso? Existe um extremismo entre igrejas. Umas igrejas são muito liberais, não é? Chega ao ponto de falar, por que não pode isso? Por que não pode aquilo? Nós não estamos na época da graça? Jesus, ele não veio na época e tem colocado diante de nós a graça dele. Outras pessoas, de uma certa maneira, trazem uma doutrina que chega ao ponto de sufocar. Não pode isso, não pode aquilo, mas está na Bíblia. Está na Bíblia essa doutrina. Eu tenho visto muito isso, pessoas sendo... as pessoas colocam uma doutrina, muitas vezes, doutrina de homens que não é bíblica. E eu quero te dizer que a palavra e vida, eu louvo a Deus por isso, nós pregamos que está escrito na palavra de Deus. Amém? E nós temos que seguir o que a palavra de Deus manda. Na realidade, eu creio que, de mim, Deus não aprova nem aquela pessoa que é muito liberal e nem aqueles que sufocam as pessoas com doutrinas que as pessoas ficam, parece, amarradas. Eu quero te dizer que Deus nos libertou, nós somos livres. Amém? Pois a palavra nos ensina que tudo quanto fizemos devemos fazer para a glória de Deus e não para a nossa própria vontade. Uns até acham que a graça é o motivo da liberalidade. Por outro lado, pessoas fora da palavra criam regras humanas. Acontece isso, vocês já viram? Existem regras humanas. Jesus não veio para complicar, e sim para proclamar liberdade. Amém? Temos que ver a graça como uma capacitação dada por Jesus à sua igreja, para a sua igreja para não pecar. É uma capacitação, a graça. Tem pessoas que acham, poxa, mas a graça é o quê? Todos sabem que é favor imerecido, eu não mereço. Mas as pessoas acham que a graça é um motivo para pecar. Mas não, a graça é uma capacitação dada por Jesus para nós não pecarmos. É o contrário do que muitos dizem. Isso não pode ser a justificativa do pecar, e sim a motivação para fugir da intenção do pecado. Não podemos justificar que nós estamos no tempo da graça e por isso podemos pecar. Senão seria, já pensou? Seria fácil demais, não é? E muitos continuam dizendo, mas a graça não é favor imerecido? Mas Jesus, nessa noite, Ele quer conversar conosco, através da palavra dEle sobre isso. Vamos estar abrindo a palavra de Deus, ou você que vai projetar aqui, Gálatas 5:4.
Gálatas 5:4. Preste bastante atenção no que a palavra de Deus diz. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram na graça. Somos justificados em Jesus. Nós somos justificados em Jesus e não na lei. Nós somos justificados em Jesus e não na lei. Não é pelo que fazemos que nos tornamos justos. Preste bastante atenção nisso. Nós somos justificados em Jesus e não pela lei. O que aconteceu com a lei? Moisés, todos sabem que Moisés, ele subiu no monte, né? E ali ele teve as tábuas da lei. Deus deu a Moisés para que as pessoas obedecessem. Mas o que aconteceu nessa época? As pessoas, irmãos, nessa época não tinha o Espírito Santo morando nas pessoas, certo? Então o que aconteceu? As pessoas não conseguiam controlar a sua vida no que queria dizer sobre o pecado. Não controlava a vida. E as pessoas continuavam pecando. Mesmo com a lei, elas sabiam que estavam errados, mas não conseguiam. Justificação pela lei é achar que pessoas podem ser justas e santas baseado na lei. Ou seja, com seus próprios esforços e não em Jesus. As pessoas, é tipo assim, vamos colocar algo assim, a lei diz assim, precisamos dar o dízimo, não é? Precisamos cumprir várias coisas que a palavra de Deus diz, mas só que as pessoas dão tipo como fosse moeda de troca. As pessoas fazem muitas vezes por moeda de troca. Eu não faço isso porque eu sei que Deus não quer que eu faça. Isso era baseando-se na lei, mas você se baseando no que Jesus fez por nós, Ele se entregou na cruz por nós, não é mais moeda de troca, é pelo amor. Amém? É diferente, estão entendendo? É diferente. Hoje, eu dou meu dízimo, como eu dei o exemplo aqui do dízimo, não porque Deus pediu para dar, não porque eu tenho que dar o dízimo para que minha vida seja abençoada, mas eu dou meu dízimo por quê? Porque eu amo Jesus, eu amo o que Jesus fez por mim na cruz, não é moeda de troca. Estão entendendo a diferença de que a graça para a lei, e as pessoas faziam naquela época o que Moisés estava pedindo ali, como se fosse uma obrigação. Hoje eu não posso ver, agora o tempo da graça não é mais porque é obrigado a fazer, é porque eu amo, eu reconheço que Jesus, Ele se entregou na cruz por mim, Ele morreu por mim, e eu simplesmente, definitivamente eu o amo, e por isso que eu cumpro a lei. Amém? A graça é mais ou menos isso. Aleluia. Olha só o que está dizendo em Romanos 3:20. Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Olha só, é a palavra de Deus.
Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. Amém? Faz favor de colocar o 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunho a lei e os profetas. 22, por favor. Justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Amém? A igreja está entendendo? Qual a diferença? Jesus, ele não veio de maneira alguma para criticar a lei e contra a lei. Jesus, ele veio para acrescentar. Jesus, nós temos que entender isso. Jesus, algo que Deus colocou para o homem, olha, você, como diz lá, você não pode adulterar, lá na lei. Aí Jesus, ele vem e falou assim, olha, todo aquele que, ele colocou um pouquinho mais acima, ele falou, todo aquele que olhar para a mulher do próximo, você já pecou. Você não precisa nem adulterar. Se você olhou, você já pecou. Amém? Jesus, ele veio para acrescentar. Romanos 8, 3 e o 4 diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, preste atenção, porque tudo aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. Por quê? Porque a carne, não existia o Espírito Santo para guiar a vida daquelas pessoas. Hoje nós temos o Espírito Santo que anda conosco, a todo instante. O Espírito Santo simplesmente, ele não sai e vai dar um passeio. Não, vou deixar a irmã Cláudia ali sozinha, eu vou dar um passeio. Eu vou lá para tal pessoa. Não, o Espírito Santo fica conosco. E nessa época, o Espírito Santo sempre existiu, mas ele não morava dentro do ser humano. E por isso que está dizendo, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de um homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Amém? Olha só que maravilha. No 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. As exigências da lei, agora com Jesus Cristo, com o Espírito Santo morando dentro de nós, agora é satisfeito. Agora eu consigo obedecer às leis, porque agora o que acontece? O Espírito Santo está em mim. É o Espírito Santo que nos leva a essa compreensão. Estou entendendo a diferença do passado? Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só que maravilha. O que Deus, o tamanho amor de Deus por nós. Agora em Jesus a lei pode ser cumprida. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Agora em Jesus a lei pode ser cumprida. No passado eles não conseguiram, mas hoje nós temos o Espírito Santo. Por isso que eu não posso de maneira nenhuma estar longe do Espírito Santo. Eu preciso me relacionar com o Espírito Santo de Deus, porque hoje eu posso dizer não ao pecado. Hoje eu vejo a lei e vou cumprir. Por quê? Porque o Espírito Santo está comigo e ele me ajuda. Aleluia. A lei foi instituída para que houvesse obediência, mas a carne subjugou a lei. Hoje em dia nós temos o Espírito Santo de Deus, e a carne já não mais prospera em nossas vidas. Hoje eu tenho o Espírito Santo que me ajuda. Amém? Agora Cristo, com o poder que
opera em nós pelo Espírito Santo, entendemos a lei. E precisamos entender a lei. Em Cristo agora vivemos em um lugar que a lei de Moisés não teve êxito, em viver uma plena obediência. Naquela época não teve êxito a lei, mas hoje tem. E nós precisamos olhar para a lei e fazer com que ela cumpra. Não achar, está na época, está no tempo da graça, e muitas pessoas, por não entenderem o que é a graça, as pessoas, eu posso fazer o que eu quiser e pronto, é graça mesmo. Se fosse assim, irmãos, seria muito fácil, né? Hoje nós temos a palavra de Deus, temos a lei de Deus para nós cumprirmos. Por quê? Porque hoje tem o Espírito Santo que nos ajuda. Agora, o contrário que muitas pessoas pensam, a graça nos leva a um lugar de obediência. Eu tenho que ver a graça como que a presença de Jesus através do Espírito Santo em nós, para nos ajudar a obedecermos a palavra dele. A palavra de Deus também é a base da nossa vida cristã. Se você não tiver a palavra de Deus como o seu manual, não tem como dar certo. Vamos continuar aqui em Gálatas 5:7. Diz assim: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Irmãos, na nossa trajetória, eu sempre falo na minha mensagem que no meio do caminho é um local perigoso. Quem os impediu de você estar cheio da presença do Espírito Santo? Muitas vezes a pessoa te olhou de forma diferente, é um motivo. O diabo, irmãos, não para de trabalhar, querendo nos estragar. E muitas vezes a gente deixa de vir ao culto, porque um pastor não te passou por você e não te cumprimentou. Às vezes um irmão não estava no momento ruim, não é? Porque nem sempre nós estamos bem. Às vezes o irmão no momento ruim não te foi indelicado com você. Mas isso aqui é para nós meditarmos. Quem os impediu de continuar a obedecer à verdade? Hoje existem muitos fracos na fé por isso. Pessoas dão ouvido. Mas, irmãos, se nós estivermos cheios do Espírito, se alguém nos tratar mal, eu vou orar por ele, não vou ficar triste não, e vamos ver isso para frente. Por que nós vamos ficar tristes? Continuando 2, quanto estes que os perturbam, quem dera que se castrassem. Temos que vigiar. Temos que vigiar todo o tempo. No 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Olha o que eu falei no início. Nós fomos chamados para a liberdade. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Não use a graça. Não use a graça para dar motivo para a carne te subjugar. Não use. Pelo contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Você tem servido ao seu irmão? Você tem servido as pessoas lá de fora que você nem tem tanta intimidade ou não? Você só serve quem te agrada. É a palavra de Deus. Qual é a base da nossa vida cristã?
No 19 diz assim: por isso digam, vivam pelo Espírito. Não é o pastor Wilson que está dizendo, é a palavra de Deus. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Não tem como, irmãos, nós ficarmos em cima do muro. Temos que viver no Espírito. Mas poxa, mas aí é difícil demais, eu vou ser fanático. Não é sobre fanatismo que eu estou falando, é sobre o amor. É você dar graça ao Senhor Jesus a todo momento da sua vida. É você oferecer ações de graça a todo momento da sua vida. É você viver no Espírito. No 17 diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Três pecados na área sexual. As obras da carne são prostituição, impureza e lasciva. Desejo, lasciva é desejo na área da sexualidade. Prostituição, impureza e lasciva. 2 pecados na área da religiosidade: idolatria e feitiçaria. As obras da carne são problemas de relacionamentos, ódio. Irmãos, eu não posso crer que o cristão venha ter ódio no coração de alguém. Discórdia. Eu não posso crer que o cristão venha ter discórdia. Ciúmes, egoísmo. Isso não tem, né? Só na igreja a Palavra e Vida que isso não existe. Graças a Deus. Dissensões, facções, inveja. E o restante dessas obras da carne são na área do domínio próprio: bebedice, glutonaria. A base da nossa vida, que quando eu estava orando, Deus falou comigo, é a obra do Espírito. É a obra do Espírito na nossa vida. Primeira coisa, eu preciso confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu preciso me arrepender todos os dias. O fruto do Espírito é o que o Espírito Santo faz em nós. Só quem tem o Espírito Santo produz esses frutos. Esse fruto. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais esse fruto é evidenciado, ou seja, somos transformados de glória em glória. A base da nossa vida cristã, pode ter certeza, é baseada no fruto do Espírito. Entenda que a classificação como fruto do Espírito, pois é do Espírito Santo, não há condição de termos um fruto e não ter o outro. Nós vamos já começar a dar exemplo do fruto do Espírito. Por que a palavra de Deus diz fruto do Espírito? Eu vou dar um exemplo bem fácil. Tipo assim, uma pocã. Não é? A pocã tem os seus gomos, certo? Você descasca a pocã e você começa a degustar
dos frutos dela. Pode ter um amargo, você chupa um amargo, o outro pode estar azedo. Eu cheguei no próximo, está doce. É assim ou não? Se você pegar um pocão, vai estar todos azedos, ou vai estar todos doces. O fruto do Espírito é isso. Não tem como você ter um fruto e o outro não ter. É tipo assim, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Não tem como eu ser um cristão cheio da presença de Deus, eu ter amor e não ter paz. Eu tenho paz, mas não tenho paciência. Eu tenho paciência, mas não tenho domínio próprio. Não pode. Pastor, então ficou estreito do meu lado, hein? A palavra de Deus, ela é ministrada para que nós possamos pensar. E se eu quero ter uma vida com Cristo, de bênçãos, se a palavra de Deus está dizendo isso, eu preciso me adequar a ela e pronto. E é por mim mesmo que eu consigo? É pelo Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu me relaciono com Ele, não tem como. Aí eu coloquei aqui o amor. Você se preocupa com o seu próximo? Você se doa quando é necessário pela vida do seu semelhante? Não estou dizendo quem você é amigo, quem você convive, não. Se eu tenho o Espírito Santo, eu preciso passar a atentar para isso. Paz. Eu tenho tranquilidade em meio às lutas, ou eu sou um murmurador de carteirinha? Fruto do Espírito é paz. Eu tenho que ter paz em meio às adversidades. Eu preciso ter paz e pronto. Mas pastor, você não sabe o que eu passei. Quem não passou alguma dificuldade na vida? Mas eu murmuro ou eu coloco diante de Deus? Eu preciso ter paz. Eu sou uma pessoa alegre. Eu celebro a vida todos os dias, quando eu acordo, pode passar o que for, pode chover canivete, e eu sempre vou estar com um sorriso, não. Mas eu não sou doido. Não é questão de ser doido, é questão de você ter um Deus na sua vida, ter o Espírito Santo na sua vida. Mas nem todo mundo é assim. Mas eu tenho que ser diferente. Nós temos pregado nessa igreja para uma igreja que vai morar no céu. Amém? Lembra que eu falei no início? O nosso propósito é salvação. Quando eu olho para esse, se você cumprir o que está dizendo aqui, fruto do Espírito, se isso estiver na sua vida, pode ter certeza, Jesus, ele vai carimbar a sua passagem direta. Amém? Não sou eu que estou dizendo a palavra de Deus, não tem como. Deus não mente. Amabilidade, qualidade de ser amável, o que se manifesta através da empatia, respeito, confiança, gentileza, cuidado para com os outros, priorizando as necessidades alheias e agindo com um afeto, responsabilidade. Será que a minha vida é assim? Paciência ou longanimidade, suportar e amparar os mais fracos. Será se eu já vi pessoas, irmãos, é sério, eu já vi pessoas que falaram assim, tomara que essa pessoa vá embora. Não estou dizendo que foi aqui não, jamais, eu já vi. Tomara que essa pessoa não fique na igreja, que serve para trazer confusões. Irmãos, a igreja é um hospital. Vai vir todo tipo de peixe, nós temos que estar prontos a receber todos.
Amém? Suportar e amparar os mais fracos, algo extensivo, lidando com as dificuldades sem perder o controle, não pagar na mesma moeda. Eu tenho que ter paciência. Será que é assim? Ou quando as pessoas fazem algo contra você, você paga com a mesma moeda? Bondade ou benignidade, fazer o que você é capaz pelo próximo, trazendo vida e esperança. A diferença de benigno é o quê? Maligno. O cristão pode ser maligno? Não pode, misericórdia. Mas infelizmente muitos são. Muitos são. Temos que ser misericordioso com o próximo. Nós temos que nos comportar com a base na lealdade e fidelidade. Irmãos, tudo que nós fazemos é para agradar a Deus. O ponto-chave da ministração é o fruto do Espírito. Por quê? Que eu preciso ter o fruto do Espírito comigo. Se eu não tenho, eu tenho que lutar para ter. Eu tenho que chegar, Espírito Santo me ajuda. Me ajuda. Continuando, agora, fidelidade, qualidade de quem é fiel, manter o compromisso. Eu tenho que ter compromisso. A confiança e a lealdade com compromissos assumidos, mesmo diante de mudanças ou dificuldade. Será que todos nós somos assim? Fiéis ao que nós marcamos? Às vezes a gente acha, isso é bobeirinha, não é bem, não é assim. É o fruto do Espírito. Se eu quero morar no céu, tem que ser assim. Tenho que ser manso, mansidão. É a capacidade de ser gentil. Ah, mas existem pessoas que têm aquele temperamento forte, mas mesmo assim, o Espírito Santo muda. Eu tenho que querer mudança na minha vida. Eu não vou falar que é fácil a pessoa que tem temperamento forte mudar de uma hora para outra, mas pode. Por quê? Por ele mesmo. Lembra no tempo da lei que eu estava falando? Era difícil porque não tinha o Espírito Santo. Hoje nós temos. O Espírito Santo mora em nós. E se eu chegasse, irmãos, quantas vezes que tinha nessa minha trajetória que eu falava, Jesus, eu preciso da sua ajuda, eu não consigo, e Jesus me ajudou. Todas as vezes, não foi uma ou outra não. Eu preciso. Não posso me irritar facilmente. Temos que me controlar. Agora vem o domínio próprio. Eu preciso me controlar nos meus impulsos, atitudes. Eu preciso ser submisso à vontade de Deus. Irmãos, está entendendo como é que é diferente o que muitas pessoas acham que é graça? As pessoas acham que graça é a favor imerecido, eu não mereço mesmo, Jesus sabe que eu não mereço, mas Ele me ama assim, Ele ama, sem dúvida nenhuma, Ele ama todos nós, independentes. Mas a graça é muito diferente do que as pessoas acham. Não é a graça jamais, nunca vai ser um caminho para pecar e depois ser perdoado. Se bem que se você se arrepender, Ele vai te perdoar. Mas nós não podemos ver a graça dessa maneira. Ah, favor imerecido. Eu quero te pedir que a partir de hoje, como pastor, não veja mais a graça como um caminho para pecar e depois se arrepender. Não, a graça tem que ser visto como um poder de Deus na sua vida para que você não peque. Amém? Aleluia. Agora, versos 24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Quantos aqui crucificaram a carne? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Nós precisamos crucificar a carne. Eu estava
Irmãos, eu evangelizo assim, na brincadeira, as crianças que andam comigo no transporte escolar, e eu vejo muitos assim, precisamos aprender da palavra de Deus. E teve um jovem, bem novinho, que ele falou: ah, tio, mas eu não faço isso. Eu falei: poxa, você está falando isso, você fala isso na igreja? Ele falou: não, na igreja não pode. Eu falei: não pode em lugar nenhum. Aí eu perguntei ele: você já me viu? Eu falei: você já me viu fazendo isso alguma vez? Nem de brincadeira? Ele: não, mas não vi, mas na igreja pode. Eu falei: não, aliás, no carro pode. Eu falei: não pode em lugar nenhum. Nós precisamos, e nós vemos que muitas vezes os pais não ensinam os filhos. Eu preciso ensinar meu filho o caminho que ele deve andar. Eu preciso mostrar que a salvação é para todos, independente da idade, irmãos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. O meu desejo hoje é agradar a Deus, e assim deve ser de cada cristão. O meu desejo hoje é de agradar a Deus, a servir ao Senhor. 25. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Temos que andar em Espírito a todo momento, louvar a Deus, celebrar com júbilo. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós. Irmãos, peguem depois essa palavra e leiam em casa. Todos os dias, eu falo aqui, algo que eu falo como pastor com Deus, todos os dias, no meu devocional, eu falo: Deus, que o fruto do Espírito esteja na minha vida sempre, que eu possa produzir esses frutos do Espírito. Me ajude, Senhor. E deveria ser a oração de todos os cristãos. Eu tenho certeza absoluta que se você realmente produzir isto, Jesus vai olhar para você de forma totalmente diferente. E você vai crescer. A nossa igreja aqui tem muito, nós temos apenas 12 anos. Se a igreja começar a absorver a palavra que tem sido pregada nesse púlpito, e começar a praticar, irmãos, para a honra e glória de Deus, não é a nossa glória não, é a glória de Deus, não vai ter lugar. Sabe o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que no domingo fazer 3 horários de culto, porque não vai caber. Por quê? Porque os sinais vão nos seguir, igreja. A palavra de Deus diz que é necessário que haja testemunho. Mas por que muitas vezes não há tanto testemunho, que falta o quê? A igreja se relacionar mais com Deus. Deus ele quer usar um por um de nós. Ele não quer usar mais um do que o outro, Ele quer usar todos nós. Nós temos que prostrar diante dEle e falar: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Irmãos, nós sabemos que para muitas é muito difícil. Muitas pessoas falam assim: ah, mas se eu não... Eu erro tanto que eu estou até desanimado de ficar na igreja. Sabia que existem pessoas assim? E as pessoas deixam de vir até na igreja? Mas falta o quê? É pedir a Deus: me ajude, Espírito Santo.
Não deixe que o diabo te tire da igreja. Você que está em casa nos ouvindo, não deixe. Se você tem uma situação na sua vida que é complicada, se proste diante de Deus e fala: Deus, me ajuda, eu preciso. Eu conheço uma pessoa, irmão, que ele, no passado, teve uma época que ele foi tão usado por Deus, que o Espírito Santo tomou ele de tal maneira, que ele viajou, se eu não me engano, 3 cidades, dirigindo e fora de si. O Espírito Santo trouxe o carro dele para Friburgo. Ele só entendeu que estava vivo quando ele chegou em Friburgo. O Espírito Santo trouxe ele. Olha só como é que o Espírito Santo faz. E hoje, sabe onde que ele está? No mundo. Que o meio do caminho é um lugar perigoso. Eu preciso entender que eu preciso a todo instante me relacionar com Jesus. O diabo não brinca de ser diabo de maneira alguma. Aí eu já visitei ele, falei: rapaz, dá tempo. Ele não consegue. A vida dele virou. E quanto mais a pessoa vai ficando distante, vai virando uma bola de neve que a pessoa não consegue mais. Por quê? Falta de se prostrar diante do Espírito Santo e falar: me ajuda. Então, se você tem alguma situação na sua vida que só você sabe que é complicada, você fala: Espírito Santo, me ajuda, mas eu preciso viver a palavra. Não tem outro caminho, igreja. Não podemos mais brincar de sermos cristãos. Não podemos mais vir para a igreja simplesmente porque é legal, é bom passar tempo. Eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso viver essa palavra. Eu preciso fazer com que a palavra de Deus venha em mim e esse poder possa me usar para alcançar mais pessoas. Esse é o propósito de Deus em cada um de nós. Eu preciso saber disso. Não é simplesmente para mim vir na igreja. É muito bom louvar, glorificar, mas não é só eu sair daqui, ir embora para casa e acabou tudo, não. Eu preciso de mais. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pediu. Vamos orar nesse momento. Coloque sua mão sobre o seu coração. Eu venho nessa noite dizer que não é de maneira nenhuma impossível você ter o fruto do Espírito na sua vida. Foi uma lista ali, que você possa orar ao Senhor e falar: Senhor, eu entendi hoje que eu posso ter meus temperamentos, ser uma pessoa difícil, mas eu preciso, como ele ilustrou, que não há como um gomo ser de uma forma e o outro ser de outra. Nós temos que ter o fruto do Espírito e pronto. Pai querido e Pai amado, eis a igreja reunida nesse local, Senhor. A igreja reunida também em casa, meu Pai. Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, alcança essa vida que nesse exato momento está colocando diante do Senhor, ó Deus, a sua necessidade. Pai, em nome de Jesus, venha com Teu poder, ó Pai, que a Tua palavra diz que em nós opera, meu Pai. Perdoa, Senhor, aquele, meu Pai, que por algum motivo, Senhor, ó Deus, tem estado fraco, Deus, e não consegue, meu Pai, fazer com que o fruto do Teu Espírito seja uma evidência na vida dele, ou dela, mas que a partir de hoje, meu Pai, a presença do Teu Espírito, Senhor, possa ajudar, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu como ministro da Tua palavra, eu quero abençoar um por um, para a glória e louvor do Teu nome, meu Pai. E nós como igreja, nós possamos fazer a diferença,
para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado, por onde quer que nós passarmos. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar a Deus.